está vivendo um momento em que o desmatamento na Amazônia está aumentando e batendo recorde, né? E isso tem feito os investidores estrangeiros pressionarem o governo brasileiro para diminuir esses índices de devastação. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Cristiane Mazetti, que é porta-voz do Greenpeace. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Aline, e você? Tudo ótimo. Primeiro, Cristiane, por que a preservação do meio ambiente se tornou tão importante para a economia do Brasil? E qual é o valor econômico que a Amazônia tem? Então acho que aí tem duas questões importantes, né? Existe uma preocupação quanto ao aumento do desmatamento e também quanto à política antiambiental que o governo Bolsonaro tem implementado, que resulta no aumento do desmatamento. E isso a Amazônia é importante para a nossa economia em dois sentidos. Um é que não só o Brasil, mas uma série de países agora vão entrar numa grave recessão econômica e vão demandar investimentos. Então, para os investidores, um país que continua destruindo o seu meio ambiente representa um risco para o seu investimento, porque no mundo as pessoas não querem mais comprar produtos que estão atrelados a desmatamento, elas não querem que o dinheiro delas esteja sendo colocado em algum fundo que está fomentando atividades que tenham participação no desmatamento. Então, essa é uma questão. A outra questão é que a conservação da Amazônia é importante para a nossa economia, porque se formos pensar, boa parte das chuvas que irrigam as plantações do Brasil, elas vêm da Amazônia. Então, ao destruir a Amazônia, esse serviço ambiental que hoje é gratuito, da chuva que chega na região centro-sul do país, ele acaba sendo prejudicado. Então, já tem, inclusive, estudos mostrando que em lugares no Mato Grosso, onde o desmatamento aconteceu, a produtividade do milho diminuiu. Isso porque, com o desmatamento, o clima fica mais quente e, logo, a produtividade diminui. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Essas seriam as consequências se não tiver ações que impeçam esse aumento do desmatamento e das queimadas? Essas seriam uma das consequências que a floresta ia ter e os brasileiros e as pessoas que moram lá na região? Com certeza. Então, a falta de ação para combater o desmatamento traz impactos negativos, não só para as pessoas que moram na região, porque essas têm que conviver ali com um clima alterado, com mais queimadas e problemas respiratórios, mas também para quem está longe. Então, imagina se a gente tem um impacto na nossa produção de alimentos. Isso vai afetar a todos nós. Então, por isso, é de interesse de todos, daqueles que estão perto ou distantes da Amazônia, protegê-la. Entendi. Recentemente, o governo insinuou que os europeus queriam tomar a Amazônia da gente, de olho na Amazônia. O Brasil corre esse risco de perder a soberania sobre a Amazônia? Eu acredito que a gente está arriscando perder muito mais a soberania sobre a Amazônia se não tomarmos medidas para, de fato, conservá-la. Porque aí quem garante que essa terra não está sendo passada para interesses privados, da forma como o governo está querendo conduzir a regularização fundiária, ele quer entregar títulos na mão de uma série de grileiros. Então, um patrimônio que é de todos nós, que vai para a mão ali de alguns poucos criminosos. Então, isso é perder o controle da Amazônia, na verdade. Então, tem aí uma série, acho que o cenário é muito mais preocupante em termos de perder a soberania sobre a Amazônia se nós não cuidarmos dela. Então, as áreas de garimpo também estão aumentando muito na Amazônia, sobretudo em áreas protegidas, e com certeza tem toda uma cadeia aí por trás, do que se nós, de fato, agirmos para conservá-la. Esse é um bem dos brasileiros e deve ficar conservado para a nossa geração e para as gerações futuras. E boa parte dos brasileiros, né, principalmente quem mora aqui na região do Sul, Sudeste, não vê o desmatamento como um problema grave, vê como algo distante. Na sua opinião, por que isso acontece? Porque, infelizmente, as pessoas, parece que elas precisam ver o impacto na porta delas para poder ter noção da importância.
né, no caso da Amazônia. Então, vamos colocar aí, há 5 anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica na região sudeste, e parte daquela crise hídrica estava sendo causada pela ausência de floresta na própria região sudeste. Então, todo mundo pôde sentir ali, ao ter que economizar água no dia a dia, o impacto da destruição do meio ambiente. Mas tem formas mais invisíveis que a gente não vê essa relação direta. Então, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo agora, ela traz aí impactos sem precedentes para toda a sociedade. E sua origem está relacionada à degradação do meio ambiente. Então, quanto mais a gente perturba o meio ambiente, mais a gente destrói floresta, mais doenças nós podemos estar provocando aí o seu surgimento. Então, no caso, né, o novo coronavírus não surgiu no Brasil, mas poderia ter surgido na Amazônia. A Amazônia tem uma série aí de espécies que carregam patógenos, vírus, e esses patógenos, eles estão em equilíbrio, mas no momento que a gente começa a perturbar a floresta, a gente pode ter, sim, uma passagem desses patógenos, vírus, bactérias, para os seres humanos. Então, esse é um outro exemplo de como a conservação é importante para todos, estando longe ou perto da floresta.